No tempo dos juízes, Israel vivia dias de opressão e medo. O povo havia se afastado do Senhor, buscando ídolos e erguendo altares a deuses estrangeiros. Como consequência, os inimigos prevaleceram sobre eles. Os midianitas, juntamente com os amalequitas e povos do Oriente, invadiam as terras de Israel ano após ano. Chegavam como enxames de gafanhotos, trazendo consigo camelos sem número, devastando as plantações, roubando o gado, destruindo a esperança. Por 7 anos, Israel foi humilhado, escondendo-se em cavernas, grutas e fortalezas improvisadas nas montanhas. O povo clamou ao Senhor em desespero, pedindo livramento. E Deus, em sua misericórdia, ouviu o clamor de sua gente. Foi nesse cenário sombrio que conhecemos Gideão. Um homem comum, sem posição de destaque, trabalhando em silêncio, tentando sobreviver. Ele malhava trigo no lagar, um local escondido que normalmente servia para pisar uvas, mas agora usado como refúgio, para que os midianitas não roubassem o pouco alimento que restava. Ali, no meio da sua fragilidade, o anjo do Senhor lhe apareceu com palavras surpreendentes. O Senhor é contigo, homem valente. Juízes 6:12. Gideão, assustado e confuso, não se via como homem valente. Ele respondeu com amargura e questionamento. Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. O anjo, porém, não recuou. Ele declarou que Gideão seria o instrumento de Deus para libertar Israel. Mas Gideão se sentia incapaz. Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Então o Senhor lhe garantiu: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Para confirmar que era realmente Deus quem falava, Gideão pediu um sinal. Preparou um cabrito, pães sem fermento e um caldo. O anjo tocou a carne e os pães com a ponta do cajado, e fogo subiu da rocha, consumindo a oferta. Gideão, aterrorizado, exclamou: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Gideão então edificou ali um altar ao Senhor e o chamou de O Senhor é Paz. Naquela mesma noite, Deus lhe deu uma missão ousada: destruir o altar de Baal e o poste ídolo de Azerá que pertenciam a seu pai. Gideão temeu a reação do povo e por isso foi à noite, levando 10 servos. Derrubou o altar, cortou o poste ídolo e ergueu no lugar um altar ao Senhor, oferecendo um sacrifício com a lenha do poste destruído. Ao amanhecer, os homens da cidade viram e se enfureceram. Procuraram Gideão para matá-lo. Mas seu pai, Joás, os desafiou: contendereis vós por Baal ou livrá-lo-eis? Qualquer que contender por ele, ainda esta manhã será morto. Se Baal é Deus, por si mesmo contenda contra aquele que derrubou o seu altar. Assim, Gideão ganhou o apelido de Jerubbaal, que significa aquele contra quem Baal contenda. Enquanto isso, os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se juntaram novamente. Atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel, prontos para devastar a terra outra vez. Então, o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, que tocou a trombeta, convocando a tribo de Abiezer. Mensageiros foram enviados a todas as tribos vizinhas, e milhares de homens responderam ao chamado. Mas, mesmo reunido a um grande exército, Gideão ainda buscava a confirmação de Deus. Foi então que pediu o sinal do velo de lã. Colocou-o na eira e disse: se houver orvalho somente no velo, e seca estiver toda a terra em redor, saberei que hás de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim aconteceu. No dia seguinte, o velo estava encharcado, a ponto de encher uma taça de água, enquanto o chão permanecia seco. Mas Gideão, ainda inseguro,
pediu o contrário na noite seguinte, que o velo ficasse seco e o chão todo molhado de orvalho. Deus, em sua paciência, atendeu novamente, confirmando o chamado. Agora era a hora da batalha. Mas o Senhor declarou que o exército era numeroso demais. Se Israel vencesse com tantos homens, poderia se gloriar e dizer que a vitória fora por sua própria força. Então Deus mandou que os medrosos voltassem para casa. 22.000 partiram, restando 10.000. Ainda assim, eram muitos. Deus então ordenou uma nova seleção. No ribeiro, todos deveriam beber água. Os que se ajoelharam para beber foram dispensados. Mas os que levaram a água à boca com a mão, lambendo como cães, foram escolhidos. Apenas 300 homens restaram. 300 contra um exército incontável como a areia que está à beira do mar. Era impossível aos olhos humanos, mas era o cenário perfeito para que o poder de Deus fosse revelado. Naquela noite, o Senhor encorajou Gideão. Se ainda temes descer, desce tu com teu moço Purá ao arraial. E ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos e descerás contra o arraial. Gideão foi e ouviu um soldado contar seu sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e veio até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de modo que a tenda ficou deitada. Seu companheiro interpretou: isto não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou na sua mão os midianitas e todo este exército. Gideão então se prostrou em adoração, voltou ao acampamento e animou seus 300 guerreiros. À meia-noite, dividiu-os em 3 companhias. Cada homem recebeu uma trombeta, um cântaro de barro e uma tocha acesa dentro do cântaro. O plano era simples, mas estrategicamente surpreendente. Cercaram o acampamento dos midianitas. Ao sinal de Gideão, todos quebraram os cântaros, revelando as tochas flamejantes. Soaram as trombetas e gritaram em uníssono: Espada do Senhor e de Gideão. A noite escura foi rompida pelo som ensurdecedor e pela luz que cercava o acampamento. O pânico tomou conta dos inimigos. Na confusão, voltaram suas espadas uns contra os outros e fugiram em desordem. A vitória estava garantida, não pela força de Israel, mas pelo poder de Deus. A fuga dos midianitas se estendeu pelo Jordão. Gideão convocou as tribos vizinhas para perseguirem os que restavam. Muitos príncipes e reis inimigos foram capturados e mortos, como Oreb e Zeeb, Zeba e Zalmuna. Israel foi liberto da opressão. Após a vitória, o povo quis coroar Gideão como rei, mas ele respondeu com humildade: Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho. O Senhor sobre vós dominará. Contudo, aceitou parte do despojo de guerra e com o ouro fez um éfode, que mais tarde se tornou tropeço para Israel. Mesmo assim, durante os dias de Gideão, a terra teve paz por 40 anos. Curiosidades históricas ajudam a entender a grandiosidade desse feito. Os midianitas eram nômades temidos, com camelos velozes que lhes davam vantagem estratégica. O exército inimigo era humanamente invencível. Mas Deus mostrou que não precisa de números, armas ou poder humano para dar vitória. O número 300 simboliza o remanescente fiel, o pequeno grupo que confia inteiramente no Senhor. O pão de cevada, no sonho do soldado, representava Gideão. Simples, humilde, visto como inferior, mas usado por Deus para derrubar tendas poderosas. As trombetas e tochas simbolizavam a luz e a proclamação do poder divino, revelando que a batalha era espiritual antes de ser física. A história de Gideão é um lembrete eterno de que Deus escolhe os fracos para envergonhar os fortes e que a verdadeira vitória não vem de espadas, mas da fé. Assim como Israel foi libertado naquele tempo, cada geração é convidada a confiar no Senhor em meio às suas lutas. Gideão começou escondido, com medo, mas terminou como herói de fé, mencionado em Hebreus 11 entre os que, pela confiança em Deus,
subjugaram reinos e alcançaram promessas. Sua vida nos ensina que a grandeza não está em quem somos, mas em quem está conosco. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós?